E aí, galera, é bomba! Vazou a primeira página do capítulo 24 de Boruto Vortex. E galera, simplesmente Kawaki veio mostrar que realmente está em outro patamar. Jura, tendo muita dificuldade para enfrentar o Kawaki. Não acredita em mim? Então vem comigo hoje ver essa página vazada e os possíveis acontecimentos. Mas antes, se inscreva aqui na Central do Nerd, pois vou trazer mais vídeos e mais teorias de Boruto pra vocês. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então basicamente, galera, como eu disse, saiu uma página vazada desse capítulo, que promete ser basicamente um capítulo inteiro de luta entre o Kawaki e o Jura. E como vocês podem ver, nós estamos vendo aí o Jura tendo dificuldade de acompanhar a velocidade do Sukuna Hikuna do Kawaki. Pra quem não sabe o que é o Sukuna Hikuna, é basicamente um ninjutsu ou shinjutsu do Ishiki, que ele consegue diminuir o seu tamanho, também o tamanho das coisas. Mas como todo jutsu tem uma fraqueza, segundo o próprio Itachi, esse jutsu não consegue diminuir seres vivos. Então não pode, tipo, já o Jura num tamanho pequeno para esmagar ele. Por exemplo, realmente coisas inanimadas, como objetos e tudo mais. E a gente vê aqui nessa página vazada, essa primeira página, que Kawaki está utilizando o seu Karma, não é o nível 2 ainda, porque tipo, o Karma tem dois estágios do Kawaki aparentemente, né? O primeiro estágio é ele só com as marcas do Karma, e também o segundo estágio ele começa a ficar com um chifre parecido com o do Ishiki, que aconteceu quando o Jigen foi buscar o Kawaki lá na casa do Naruto, e lá ele atingiu a segunda forma, a primeira vez, do Karma com aquele chifre lá. Eu acho que aquela forma é mais poderosa que a primeira forma, eu acho, né? É só teoria, mas não tem confirmação exata. Mas uma coisa é certa, o Kawaki agora, com todo o seu poder focado no ataque, está dando muito trabalho pro Ishiki, tanto que a gente vê que os ataques agora dele estão sendo efetivos, já que na primeira aparição do Ishiki e do Hidari lá em Konoha, o Kawaki só levou um soco e já foi a nocaute. Mas agora não, ele simplesmente está conseguindo perfurar o olho do Jura, conseguiu perfurar o seu abdômen e está sendo utilizado também aquelas estacas com longo tamanho. E está perfurando o Jura com muita facilidade. Uma coisa é fato, realmente o Amado estava nerfando pra caramba o Kawaki, colocando todo o seu poder no quesito regenerativo. Mas se o Kawaki está forte, o Jura tá tancando facilmente, não só os ataques do Kawaki, mas também como os ataques do Boruto, como o Shiden, Rasengan, o próprio Rasengan Uzumaki, conseguia acompanhar, entre aspas, o Hiraishin. O Jura realmente pode ser o Big Boss do final de Naruto, de Boruto, porque cara, ele tá sem o olho, sem uma perna e ainda tá tancando todos os ataques do Kawaki. Tá acertando ele? Aparentemente ainda não, já que por conta do Sukuna Hikuna, que é um jutsu muito chato, que o próprio Naruto e o Sasuke, nerfados pelo roteiro, não conseguia acompanhar a velocidade das estacas do Ishiki e mesmo o Sukuna Hikuna. Naruto só foi, por conta do roteiro, conseguir acompanhar a velocidade do Ishiki por conta do modo Baryon. Aí sim, se isso custou a vida da Kurama, é uma outra história. Mas agora, o Kawaki com todo o seu poder focado no ataque, aparentemente ele sim já está com a velocidade parecida com a do Ishiki. Então, se o Kawaki aqui perder, pode-se sim dizer que se o Kawaki perder, o Jura é mais forte que o Ishiki, já que com o Karma, todo receptáculo recebe toda a memória genética e todos os poderes, juntamente com a experiência do Tsuki que marcou o seu receptáculo, e como o próprio Ishiki marcou o Kawaki, então o Kawaki tem toda a experiência com Sukuna Hikuna e também com Daikuton. Então se o Kawaki levar essa surra, vai ser feio pra ele pra caramba. Só que infelizmente só foi essa página vazada, não teve mais coisas além disso. Infelizmente a gente não sabe se o Momoshiki vai aparecer, de que toda vez que o Kawaki utilizou seu Karma perto do Boruto, o Karma dos dois começava a ressoar, e isso deixava o Karma do Boruto mais forte, tanto que o Momoshiki poderia aparecer. Quando o Kawaki tomou um soco do Jura e foi para longe, o Boruto foi lá ver com ele. E o Kawaki foi para cima dele e o Kawaki apanhou de novo. Mas exato no momento que ele cai no chão e ativa o seu Karma. E por conta disso, o Karma do Boruto também ativou sozinho e o Boruto teve que sair fora. E tipo, foi segundos e o Boruto já correu para não perder o controle do seu corpo. Imagina agora, o Kawaki utilizando o Karma agora com força total, porque ele tem que enfrentar o Jura. Rapaz, tem muita chance do Momoshiki aparecer. E se ele aparecer, galera, vai ser épico pra caramba.
Imagine ele utilizando Rinnegan, Byakugan. Imagine ele formando uma dupla para derrotar o próprio Jura, já que o Boruto e o próprio Kawaki são alvos, entre aspas, primários do instinto do Jura. Então os dois são meio que temporariamente aliados, já que os dois têm um inimigo em comum. Então se o Momoshiki aparecer, eu duvido que ele vai deixar o Jura de boa, ou até mesmo vai atrapalhar o Kawaki, tá ligado? Porque o Kawaki tá querendo eliminar o Jura. O Jura é uma ameaça pros dois, que se um deles for devorados, o fruto do chakra vai acabar nascendo. Então isso vai ser um problema para todo mundo, já que o Momoshiki quer esse fruto para ele sozinho. Então o Jura pode atrapalhar os seus planos, e se ele fazer dupla com o Kawaki vai ser engraçado e vai ser épico demais. Então eu quero ver o Momoshiki de volta, tipo, tá parecendo o Mangekyou, que o Sharingan da Sarada que todo mundo queria, passou anos e anos e apareceu. Agora todo mundo quer saber o que tá acontecendo com o Momoshiki, já que ele ainda está vivo, entre aspas, dentro do Boruto. A sua alma está nele ainda, ela não foi embora. Tanto que no pré-time skip, o Boruto estava sendo ameaçado pelo Momoshiki. Quando ele abaixasse a guarda, ele iria tomar o seu corpo. Isso realmente aconteceu quase na luta contra o Code. O Boruto fala assim, ele tentou utilizar o seu karma, mas quando ele utilizou o karma, ele sentiu meio que estava morrendo e perdendo o controle do seu corpo, dando indícios que o Momoshiki ainda está ativo e quer fazer alguma coisa. Só que tipo, o próprio Boruto disse que em 3 anos o Momoshiki ficou completamente calado. Eu acho que ele está indo em busca de informações sobre o que de fato está acontecendo. O Senjutsu, como o Code modificou esses caras somente utilizando o poder da sua garra suja lá, das garras sujas. Só que o Shibai, tipo, o Code tem a célula do Shibai também, o Shibai Otsuki. Só que por conta disso, ele conseguiu modificar as 10 caudas, e por isso que as 10 caudas também tomou consciência própria, formando Hidari, Matsuri, Mamushi, também o Ryu e o próprio Jura. Então a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer nesse capítulo 24, que promete ser épico, promete ser de pancadaria. Tomara que o Kimoto e o Kishimoto continuem nesse ritmo de luta frenética. Explicações também é muito bom. Sei que o Daemon pode aparecer. Esses são os personagens que eu quero ver mais lutando. Ele fala que é top 1, número 1 do mundo, mas eu realmente quero ver se ele é tudo isso. Então temos que esperar o próximo capítulo para ver o que de fato vai acontecer. Então deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer. Deixe o seu like e também se inscrevam aqui na Central do Nerd, pois quando ser o próximo capítulo vou trazer o mais rápido possível para vocês, que está previsto lá para o dia 19 e dia 20 de julho. Então se inscreva, pois quando sair mais spoilers e o capítulo completo, vou trazer o mais rápido possível para vocês. Tamo junto, galera, e valeu!